Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Galerinha, esse vídeo aqui especificamente, ele vai trazer talvez para vocês aí algumas orientações muito válidas sobre o que vocês precisam fazer para corrigir os textos de vocês, né? Nos últimos dias eu tenho recebido inúmeras perguntas sobre, professor, por que a minha nota tem caído e não aumentado, né? Primeiramente, se você não tem exercitado a prática da escrita, ou seja, praticado a escrita, você não vai melhorar. Mas uma das coisas que tem me assustado muito é ver a quantidade de alunos do terceiro ano, alunos que vão fazer o Enem, vão fazer o vestibular, e eles não dominam a coisa básica, que é respeitar a estrutura. Professor, como assim respeitar a estrutura? A estrutura do texto dissertativo argumentativo, ela deve apresentar um mínimo de 4 parágrafos, sendo que cada parágrafo deve apresentar pelo menos 3 períodos complexos, né? E isso não vem acontecendo. Nós temos aí textos que apresentam 3 parágrafos e cada parágrafo tem um período. Galera, não dá para você fazer um texto com 3 parágrafos, que seja organizado, que seja coerente e apresentando um período, né, porcamente construído em um único parágrafo. Isso é muito errado, né? A dissertação deve apresentar no início uma tese que será defendida no decorrer do texto. Isso daqui não sou eu que falo. Isso daqui é uma regra do INEP, é uma regra dos corretores. Você precisa apresentar uma tese no início. O que é a tese? É o seu ponto de vista. E esse ponto de vista não é apresentado pela grande maioria dos escritores. Aqui a gente tem um texto, né, que foi produzido por um dos meus alunos e foi enviado. Quando você faz a leitura dele, você percebe que ele já começa com em primeiro lugar. Esse tipo de conectivo não é utilizado para fazer uma introdução, já deixa aí um pouco desleixado. Quando você para fazer a análise do que ele construiu, você percebe que nós temos aqui um período muito longo e um período muito curto, mas não há tese naquilo que foi construído. Depois ele começa um outro período, né, um outro parágrafo com logo. Logo é um conectivo de conclusão, ou seja, o texto dele já está acabando e a gente sabe que não é assim. Continuando o texto, você percebe que ele parte depois ali para o que seria a conclusão dele, e ele já faz uma estrutura um pouco equivocada daquilo que deveria ser. Então, entenda, a partir do momento que eu tenho um texto que deve ser criado seguindo uma estrutura específica, eu não posso fazer aquilo que eu acho melhor, e sim aquilo que a regra exige. Repertório sociocultural, ou seja, a sua bagagem cultural, né? Aquilo que você apresenta. Eu preciso trazer um repertório sociocultural diversificado para os meus textos, né? Significa o quê? Significa que eu não posso utilizar sempre a mesma citação, sempre o mesmo dado, já que o meu tema muda, o meu repertório sociocultural também precisa mudar, principalmente para que eu entenda, ou para que o meu corretor entenda, que eu sou um camarada estudado e tenho muita bagagem para apresentar. Aqui nós temos, né, um texto, né, 3 períodos, e eu percebo que em cada um dos períodos ele colocou um repertório sociocultural diferente. É isso que você precisa fazer. Aqui no último, ele apresenta uma citação de um professor da USP, aqui ele apresenta um contexto histórico sobre o período da política do café com leite, e aqui em cima uma história da mitologia grega. É isso que eu espero de vocês. Tragam esse repertório sociocultural para os nossos textos ou para os textos de vocês, para que vocês consigam, né, de certa forma, ter sucesso naquilo que vocês fazem. Progressão textual. O que é progressão textual? É a continuidade lógica do seu texto. É aquilo que eu consigo entender a partir do momento que eu faço a leitura do seu texto como um todo. Então, a progressão textual ela é extremamente importante. Olha só esse texto aqui, que bacana. No musical Heathers, durante a música, babá, você percebe que esse parágrafo da introdução, além de estar muito bem construído, tem um repertório sociocultural e ele já me direciona para o próximo parágrafo, que seria o desenvolvimento. Primeiramente, é importante ressaltar que esse tipo de comportamento, que comportamento? Aquele que foi falado lá em cima. Então, existe uma continuidade sobre o que vai ser falado aqui embaixo. Isso é progressão textual. É quando eu utilizo os conectivos para criar os meus períodos, como acontece aqui em cima, e quando eu uso os conectivos para quê? Justamente para dar continuidade à minha progressão textual. Articulação textual, o uso dos conectivos. Professor, o que é conectivo? Conectivo é tudo aquilo que faz o seu texto ser mais articulado, que melhora o seu texto.
Tá bom? Então, muitos problemas afetam a sociedade nos dias de hoje. Esse assunto causa um grande... Isso aqui é um exemplo péssimo de articulação textual. Veja que todo esse primeiro período é feito, na verdade, todo esse primeiro parágrafo é construído por um só período. E ele sempre usa o mesmo tipo de conectivo, que são conectivos de retomada de ideia, de assunto. Mas ele não construiu períodos diferentes, ou seja, foi mal utilizado e a articulação textual se vê basicamente prejudicada. A mesma coisa acontece no segundo parágrafo. Você pode perceber que ele tem a presença de um único período, de novo, um período muito longo, sem articulação textual. Uma boa articulação acontece onde? Nesse texto, por exemplo, existe uma boa articulação textual. Você pode perceber que sempre, após um período, né, o início de outro, ele começa com conectivo. Todos os dias, atualmente, nesse contexto, a mesma coisa aqui embaixo. Primeiramente, dessa forma. Portanto, é isso que vocês precisam fazer para que o seu texto seja mais articulado. Escrita padrão. Queridos, uma escrita padrão é basicamente aquela que apresenta a língua portuguesa como ela deve ser escrita e não falada. Muitos alunos acabam confundindo a oralidade com a escrita e produzem textos muito informais, o que faz com que você perca muita nota na sua redação. Então tome muito cuidado com isso. A escrita padrão é basicamente essa. É uma escrita fácil, mas que todo mundo consegue entender. É uma escrita sem palavras rebuscadas, sem palavras difíceis. Por quê? Quando eu tento fazer um texto muito erudito, com um palavreado muito rebuscado, isso também pode prejudicar o meu texto, porque muitas vezes você pode tentar apresentar palavras que você mesmo não conheça. Então muito cuidado com isso. Detalhar a sua conclusão. A sua conclusão precisa apresentar essas quatro respostas, né? A resposta para quem vai fazer o problema, né? Seja o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, seja uma instituição privada. O que vai ser feito? Campanhas de conscientização. Como? Nas escolas, através da palestra de psicólogos, psiquiatras, né, que deverão ser desenvolvidas nas salas de aula com os alunos e com os pais. Por quê? Para que dessa forma esse problema deixe de ser uma realidade nas cidades brasileiras. Obviamente, né, isso aqui é uma explicação bem simples, você vai ter que detalhar muito mais para que você consiga, na sua conclusão, tirar os seus 200 pontos. Se você seguir, meus queridos, essas regras, não vou dizer que é ao pé da letra, mas se você segui-las de maneira correta, não existe a possibilidade de que você tire menos de 800 pontos na sua redação. Só que, obviamente, para isso você precisa praticar. Aqui nós temos, né, como exemplo, uma conclusão que tirou 200 pontos. Portanto, é mista que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Veja que ele primeiro retoma a tese, depois ele apresenta quem vai resolver o problema para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, hoje que o Ministério da Educação e Cultura crie o quê? Palestras de conscientização, né, já foi até mencionado lá em cima. De que forma? Por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias. Então, quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer. Está sendo explicado aqui. E por último, por que isso deve ser feito. Não precisa seguir uma ordem, não precisa seguir uma única regrinha de construção cronológica. Pode vir assim, de formas deslocadas, mas todas as respostas devem aparecer. Veja esse vídeo outras vezes, faça as pontuações, as anotações que são necessárias para que você consiga melhorar o seu texto. Essas são as minhas dicas e eu espero que elas te ajudem. Um grande abraço do professor Felipe. Curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas. Um grande abraço, galera.